Né? Deixa eu colocar aqui o nosso companheiro Carlito Neto, cumprimentá-lo. Tudo bem, Carlito? Tudo ótimo. Como é que você vai, meu amigo? Boa tarde, audiência que está aqui acompanhando a gente. Prazer mais uma vez estar aqui. É isso aí. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. O jornal começa agora às 5 horas. Hoje vamos até às 7 horas. Temos o Carlito Neto, que vai fazer companhia para a gente até às 18 horas. Depois vou receber um jurista e professor de Direito, o Rogério Dutra, e depois o jornalista Gilberto Nascimento, do Intercept. Então, Carlito, uma das notícias principais do dia, deixa eu compartilhar aqui, que é a razão de eu ter feito essa thumb aí, agente duplo, que é uma thumb que eu confesso que é um pouco irônica, né? Porque o Marcos Duval não é propriamente agente duplo, é agente maluco. Agente duplo é só porque eu não queria perder essa piada, né? Que tem essa matéria aqui do Globo, que eu tive essa ideia, né? Estou com a bomba para destruir Bolsonaro e Lula. Mensagem de Marcos Duval mostra um jogo duplo, diz PF. Textos encontrados no celular do senador, investigado por suposta trama golpista, mostram que parlamentar tentava angariar prestígio pessoal e político. Então, tem essa figura, é uma figura tenebrosa da República, que aparentemente ninguém entendeu muito bem qual foi o jogo dele, mas ele fez, de certa forma, um jogo duplo, sim. Jogou para um lado, ele achou que ele jogou contra o Bolsonaro, porque ele denunciou numa live que o Bolsonaro tinha o convidado para uma reunião, juntamente com o Daniel Silveira, em que ele foi convidado a participar de uma trama golpista. Né? Depois ele deu uma de... Como é que é aquela expressão? Ele deu uma de maluco, né? Depois falou que não disse aquilo, que na realidade ele queria, na realidade, jogar uma isca, era uma tática, estratégia, né? Enfim, o negócio é que começou a investigação contra ele, né? A denúncia dele começou, e o Bolsonaro hoje foi depor na Polícia Federal, e as informações que a gente tem, até há pouco tempo, vou até depois ver se tem alguma novidade, é que o Bolsonaro ia jogar culpa mais no Mauro Cid, no próprio Marcos Duval, no Daniel Silveira. Mas, enfim, deixa eu ouvir um pouquinho o Carlito. Carlito, o que você acha dessa figura aí tenebrosa da República? Então, tem um personagem agora que está fazendo muito sucesso na internet, chamado Mike Baguncinha, né? Que seria supostamente ali um agente do governo dos Estados Unidos da América, que já teria feito a segurança do Biden, do Trump, do Obama, que veio para o Brasil para poder cuidar de 1.500.000 viaturas aqui no Brasil, né? Que seria essa figura mítica aí, que eu costumo brincar nos bastidores aqui, chamando ali o Marcos Duval de senador baguncinha, porque ele inventou ali várias desinformações em relação ao Bolsonaro, ao ministro Alexandre de Moraes, ao próprio Daniel Silveira e o Lula. E o que é interessante, Miguel, talvez o público não saiba, mas lá no dia 9 de fevereiro a gente estava em Brasília, em um evento, participando de um café da manhã com o presidente Lula, e foi eu, junto com outro comunicador, que conseguimos ali um furo de reportagem com o Marcos Duval, confessando que ele tinha realmente mentido no depoimento que ele tinha prestado alguns dias antes na Polícia Federal, onde ele dizia o que você acabou de trazer aqui, né, que foi tudo estratégica. Ele não utilizava essa palavra, ele nem falava estratégia. Ele dizia que foi tudo estratégica e que todo mundo saberia muito em breve o que estaria acontecendo. E, na verdade, eu vou ser menos generoso que você, viu, Miguel? Eu não acho que ele fez um jogo duplo, não. Eu acho realmente que ele criou ali um cenário hipotético na cabeça dele, para poder buscar esse tal prestígio, e aí começou a promover uma mentira aqui, aí algumas pessoas acreditavam nele, começou a puxar outra mentira ali, e aquela famosa história. Quando você conta alguma coisa que não é verdadeiro, e que aquilo fica no passado, ou que fica com uma proporção menor, talvez cole. Mas quando você passa a ter muita projeção, as pessoas começam a pesquisar, começam a questionar, e começam a ir buscar o que é que realmente está por trás daquilo tudo ali. E aí ficou evidente que, na verdade, o senador Baguncinha do Espírito Santo, o SWAT da Shopee, na verdade, não tinha nada e criminosamente teria ali se mobilizado para forjar ou criar, em tese, provas contra o ministro Alexandre de Moraes, provas contra o presidente Lula, provas contra o Bolsonaro. E eu acredito, inclusive, Miguel, que aquele trecho ali da mensagem que o Bolsonaro responde coisa de maluco para ele, eu acho que já estava na fase que o Bolsonaro não acreditava mais no que ele tinha a dizer.
porque ele dizia uma coisa aqui, dizia outra coisa ali. Eu acho que até para o Bolsonaro, que é uma figura conspiracionista, o limite do baguncinha do Senado ali do Espírito Santo era elevado demais. Tá sem som. Aí, pois é, pois é, né? Marcos Duval, né? O SWAT da Shopee, né? Não, até um dos diálogos ele dizia que tinha contatos com a inteligência americana, né? Ele vendia realmente como era um cara poderoso. É uma figura interessante porque não dá para negar o caráter cômico do Marcos Duval, né? Ele é uma figura completamente tragicômica, né? Porque você vê que ele não sabe nada de inteligência, ele é uma pessoa completamente limítrofe, ele não regula bem, né? Ele é um cara desequilibrado. Agora, por outro lado, também, Garito, mostra a razão também da derrota do bolsonarismo, né? E a razão pela qual também o bolsonarismo talvez perca ainda durante décadas, porque eles não têm inteligência, né? Eles se cercam de malucos e isso não dá para você construir uma estratégia política vencedora, duradoura pelo menos, com um bando de maluco. Você vê nenhum governo, jamais na história, seja direita ou esquerda, dura muito tempo cercado de pessoas tão despreparadas. Você vê, inclusive, nessa CPMI, eu queria opinião sobre isso também, porque esse assunto está ligado a isso, né? O que a gente vê, por exemplo, você vê, por exemplo, nas audiências do Flávio Dino, né, as intervenções, as tentativas dos bolsonaristas de criar algum tipo de constrangimento contra o Flávio Dino, ou a narrativa que eles tentam vender, né, na própria CPMI, é uma coisa séria, porque eles estão lá, os senadores da República tentando vender a narrativa de que a culpa foi do Lula, né, que o Lula deixou entrar aqueles invasores. Agora, é uma coisa tão sem pé nem cabeça que a gente fica pensando que não tem futuro essa narrativa, né? Então, eu acho que, para mim, na opinião, é um jogo perdido. Como é que você está avaliando essa CPMI do 8 de janeiro? Então, aproveitando aqui, eu vou até responder esse GC que está aqui embaixo, né? Que quando a PF disse que o Marcos Duval estava fazendo jogo duplo, é basicamente que ele estava mentindo. Ele contava uma mentira para o lado para as pessoas que eram próximas ali do Bolsonaro e contava outra mentira para a mídia para dizer que ia entregar o Bolsonaro. Sobre a CPMI, Miguel, eu acredito que tá meio claro o caminho que ela vai seguir, até porque a cada nova descoberta que se faz em relação a mensagens, a financiadores, quanto mais se puxa esse fio aí do que aconteceu a partir do dia 30 de outubro, a gente sabe que antes disso já tinham as movimentações no entorno do bolsonarismo, defendendo o golpismo ali, mas quando você cria a cronologia a partir do 30 de outubro e chega ali até o fatídico 8 de janeiro, a gente consegue compreender quem é que estava ali encabeçando os discursos, a gente consegue compreender que tinham parlamentares, por exemplo, já apresentando projetos para anistiar criminosos que cometeram crimes no dia 12, criminosos que cometeriam crimes futuramente, tanto que eles deixavam bem claro ali em alguns documentos apresentados, que se tivesse anistia para quem tivesse cometido, entre aspas, crimes atribuídos ali a críticas ao resultado político a partir do dia 30 de outubro, e tudo isso é basicamente uma narrativa que eles têm buscado defender. Só que quando a gente vai confrontar, como você bem citou aqui, os dados com a realidade, não se conecta, porque até o que está acontecendo agora, por exemplo, em relação específica ali ao Lula ter participado ou não, o governo Lula ter participado ou não, basta lembrar que a cada documento que vem a público fica evidente que a ABIN informou aos órgãos responsáveis para que se tomasse atitude, que se teve ali sim uma ação coordenada por pessoas ligadas ali ao governo do Distrito Federal para facilitar o acesso dos golpistas ali à Praça dos Três Poderes, e o resultado só não foi pior por causa da mobilização que o governo teve com atitudes corretas do presidente Lula. Eles até, Miguel, têm questionado ali o porquê que o Lula viajou para Araraquara naquele dia, qual que era o motivo da viagem, se não fazia sentido. Eu não sei se eles estavam acompanhando, mas tinha uma calamidade acontecendo em Araraquara. E eles estavam tão acostumados com o presidente que, basicamente, passava o final de semana andando de lancha, fazendo motociata, gastando dinheiro público sem nenhuma finalidade, que quando surge um líder de Estado, um chefe de Estado de verdade que trabalha, eles ficam chocados.
E agora a gente está vendo ali que eles estão tentando ganhar no grito. Ontem, por exemplo, o deputado André Fernandes, que é aqui do Nordeste, ele tratava muito comigo, inclusive no passado, Miguel, no Facebook, né? Quando ele começou ali a migração do conteúdo de humor, que ele era um produtor de conteúdo para o YouTube, tipo o Whindersson Nunes, tanto que ele era até amigo do Whindersson Nunes. Após ele ter virado aí esse radical, o Whindersson Nunes se afastou dele. E aí ele brigava muito ali comigo no Facebook, porque ele sempre publicava um vídeo com informação falsa, e eu ia lá e respondia, ele sempre me atacava, acabou virando deputado estadual no pleito de 2018 e agora deputado federal. E ontem ele tentou ganhar no grito contra a deputada Érica Wilton e, na verdade, teve de baixar um pouquinho a bolinha. Tanto ele quanto o tio Chico da Shopee, né, o Abílio Brunini, que é outra figura totalmente relevante. Eu acho, inclusive, que nós que somos do campo da esquerda não deveríamos dar relevância para o Abílio Brunini, porque tudo isso que eles estão fazendo aí, Miguel, faz parte da cartilha do Steve Bannon. O próprio Steve Bannon já deixou isso claro em mais de oportunidade. Qual que é o papel que a extrema-direita tem de fazer no mundo? Espalhar o máximo de desinformações diária para que a grande mídia passe mais tempo tentando desconstruir os absurdos ditos ali por aqueles líderes, por aquelas figuras públicas, do que realmente em apurar os fatos. Aconteceu isso, por exemplo, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, aconteceu isso durante os 4 anos do governo Donald Trump. Quanto mais absurdo, palavras do próprio Steve Bannon, quanto mais absurda a informação que é passada para a mídia, mais tempo a mídia vai tentar passar ali para mostrar aquele absurdo. E no caso do Abílio Brunini, que eu não sei se você conhece a história pregressa dele, Miguel, mas ele perdeu os direitos políticos há um tempo atrás lá em Cuiabá, ele era vereador em Cuiabá, né, perdeu o mandato de vereador e conseguiu, através da decisão jurídica, reverter a situação no início desse ano agora, de 2023, por conta disso que ele é deputado federal, mas até direito político ele não tinha até poucos dias atrás. Então acho que a gente tem de ficar um pouco esperto nisso também, inclusive com essa polêmica que o Eduardo Bolsonaro criou nesse final de semana, porque eles querem voltar a ter o controle da narrativa. Por quê? O Brasil está indo bem sobre a questão do Lula. O Haddad, em 6 meses, conseguiu sair de um líder odiado a amado pelo mercado. A desaprovação do Lula no mercado tem diminuído. A popularidade do Lula entre os eleitores de Bolsonaro no segundo turno tem aumentado também. Então, assim, tudo está indo diferente do que eles estavam falando, imaginando que aconteceria. E a CPMI do 8 de janeiro e a própria CPI do MST, que os bolsonaristas imaginariam que criaria um caso, está indo ladeira abaixo, porque eles não têm a menor capacidade, Miguel, de conduzir um evento de tal relevância como a CPI e uma CPMI. A própria comissão, quando você olha ali na comissão, por exemplo, da CPI do MST, você vê a falta de preparo das figuras que estão ali, o relator totalmente desequilibrado, cometendo inclusive crimes em visitas aí no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, enfim. É muita coisa que está acontecendo aí. Eu acredito que eles estão com medo de perder o controle da narrativa, porque para mim tem ficado claro que eles não têm noção, né? Eles não têm caminho, e ainda mais após a derrota do Bolsonaro, eles ficaram meio atordoados, meio que baratas tontas, né? Sem saber que caminho seguir. Muito bem. Muito bem. Deixa eu trazer uma notícia aqui, uma outra notícia. Deixa eu tirar essa manchete aqui. Eu queria uma opinião. Aqui. Essa notícia aqui, ó. José Guimarães confirma que PP, republicanos e Federação PSDB Cidadania irão para o governo. Deixa eu colocar na tela aqui, que é melhor para o pessoal olhar. Queria saber o que o Carlinhos acha disso. Aqui, ó. Já li, né? José Guimarães confirma que PP, republicanos, PSDB, Cidadania entrarão para o governo. Deixa eu fazer um comecinho da notícia aqui. O deputado José Guimarães concedeu entrevista à TV Fórum nesta quarta-feira, na qual afirmou que os partidos irão embarcar formalmente no governo Lula. O líder do governo assegurou que haverá mexidas em ministérios estatais, mas não quis adiantar nomes. Isso é com o presidente Lula. O que ele assegurou é que o governo terá uma base sólida na Câmara no segundo semestre. Tá bom. Vamos lá. O que você acha disso, Carlito? Na verdade, a gente está tendo a consolidação de como é que se faz um governo, né? O presidente da República, ele não governa só para os seus. Ele governa para quem elegeu ele e para quem não elegeu ele. Aconteceu até uma coisa bem engraçada ontem pela manhã, Miguel. Eu acompanho todas as terças-feiras a live do presidente, né? A conversa com o presidente, que inclusive tem sido muito bem conduzida ali pelo nosso
nosso amigo Marcos Uchoa, muito bem conduzida. Parabéns ao Uchoa, parabéns ao ministro Pimenta também, parabéns ao Ministério dos Direitos Humanos, que em breve também vai estar lançando um podcast junto com o ministro Silvio Almeida. E eu tinha feito um vídeo na segunda-feira, Miguel, falando sobre um conceito que a gente tem dentro da ciência política, chamado de realpolitik, que é quando você deixa de lado alguns princípios especificamente que envolvem ali conceitos ideológicos do seu bloco político para colocar em prática ações e negociações que buscarão trazer resultados práticos e reais. Por quê? Nem tudo que a gente quer a gente consegue meramente dentro do nosso próprio campo. Eu não sei se o público que está aqui acompanhando a gente sabe, mas para se aprovar as coisas em um modelo como o nosso, que é um modelo republicano, presidencialista, democrático, tripartite, né, executivo, legislativo e judiciário, a gente precisa de diálogo. O presidente da República, diferente do que muitas pessoas têm comentado em alguns veículos por aí, em alguns artigos também, não podem basicamente assinar um documento, dar uma canetada, como algumas pessoas têm dito aí, que vai conseguir aprovar as coisas, porque não é exatamente assim. Na própria tripartite dos poderes, a gente entende que o poder executivo executa as leis, o legislativo cria as leis e o judiciário fiscaliza a aplicação das leis. Tanto que é muito comum, às vezes, o presidente da República vetar um projeto de lei ou uma lei que é aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, ela volta para o Congresso para ser discutido, os parlamentares derrubam os vetos e a lei é aprovada contra a vontade do presidente, porque ele não governa sozinho. E a gente precisa lembrar que se você for somar ali, por exemplo, os deputados, Miguel, que são ditos de esquerda, a gente tem ali entre 130 e 140 deputados. Se você for somar senadores também que se dizem de esquerda, a gente vai ter ali entre 12 e 14 senadores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não consegue, por exemplo, Miguel, assinar um projeto, colocar em prática, uma CPI ou uma CPMI, porque para se abrir uma CPI precisa-se pelo menos de 1/3 dos parlamentares de cada casa. Se eu for abrir uma CPI no Senado, precisa-se de 1/3 dos 81 senadores. Se eu for abrir uma CPI lá na Câmara dos Deputados, precisa-se de 1/3 dos deputados federais, dos 513. Então, se a gente tem 138 parlamentares na Câmara dos Deputados e cerca ali de 12, 14 senadores no Senado Federal, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue, Miguel, por exemplo, nem ter quórum para abrir uma sessão de votação. Porque para abrir uma sessão de votação na Câmara dos Deputados precisa do quórum mínimo de 257 deputados. No Senado Federal precisa-se do quórum mínimo de 41 senadores, que é o que a gente chama de maioria simples. A gente não tem nem a maioria simples. Agora vamos aprovar pautas, por exemplo, relacionadas à Constituição, como é a pauta da reforma tributária. A gente precisa ter 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado Federal em 2 turnos. É o que a gente chama de 3/5, né? Que seria 2 turnos de 3/5 dos votos dos deputados e 3/5 dos votos dos senadores. Eu não sou da área de matemática, mas quem está acompanhando aí, se fizer a divisão de 513 dividido ali por 3/5, né? Se fizer o cálculo ali, na verdade, não dividido, né? Fizer a divisão e fazer o cálculo de 3/5, vai dar ali 308, e no caso dos senadores vai dar 49 aproximadamente senadores. Então o Lula sabe que não tem como ele governar apenas com a base de esquerda. E ele falou isso, inclusive, eu citei isso no meu vídeo na segunda-feira à noite, falando sobre realpolitik, porque muita gente vive no mundo da imaginação, imaginando que é só querer que acontece. Não precisa de diálogo político, não precisa de aumento da bancada, nada. É só ter boa fé que automaticamente as coisas vão acontecer. E o Lula sabe que não é assim. E aí ele começou o diálogo, como a gente está vendo, com partidos do centro, com partidos ali que eram aliados do Bolsonaro, como é o caso, por exemplo, do Republicanos e do PP. O PP talvez até menos, Miguel, porque o PP sempre esteve com o governo. O Republicanos, que literalmente abandonou o Bolsonaro com a entrevista recente do bispo Marcos Pereira, quando disse que o Bolsonaro é de extrema direita. E outra pessoa que está prestes a abandonar o Bolsonaro também é o Valdemar Costa Neto, porque quem acompanhou a entrevista ontem que foi dada na Globo News, onde ele disse que o Lula é muito mais fácil de lidar que o Bolsonaro, que antes de o Bolsonaro se filiar ao PL, ele tinha conversado com o Lula, tinha conversado com a Gleisi, e tinha dito que estava se aproximando do Bolsonaro porque o Lula estava preso,
e que por isso ele já tinha começado aquela aproximação com o Bolsonaro, que Haddad era um camarada que sabia trabalhar muito bem, que o Alexandre Padilha era o craque do jogo, que o Rui Costa era muito preparado. Para mim também isso é um aceno. E agora com o Zé Guimarães dizendo isso aí, de que o PP e o PSDB, junto com a Cidadania, farão parte ali da base do governo também, mostra que quando você tem um grande líder político que sabe dialogar, as pessoas voltam a entender, Miguel, que a polícia ela é feita de divergências, mas que ela precisa ser pautada na democracia. E aguarde também que muito em breve a gente vai ver que os bolsonaristas mais radicalizados começarão também a se moderar ou ficarão ali no que a gente chamava de baixo clero do parlamento, como acontecia com a figura do Jair Bolsonaro no passado não tão distante. Carlito, uma outra notícia que eu queria uma opinião sua é uma pesquisa que foi publicada hoje, vou colocar até o título aqui, junto com operadores do mercado financeiro. Né? Deixa eu trazer aqui, tentando trazer um gráfico aqui, mas mostra realmente uma disparada da aprovação do governo junto a operadores do mercado financeiro, uma pesquisa da Quaest, cerca de 90 pessoas, são representantes de bancos, né? E o que chamou a atenção é a aprovação do Haddad. Acho que tem 65% de aprovação, subiu muito, disparou. Saiu de 10 para 65. Então, também a gente tem que analisar isso, né? Por que isso? Né? Se isso é bom ou é ruim, a gente não sabe, né? Porque o mercado financeiro a gente sempre desconfia. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, quando se trata do mercado financeiro, em específico brasileiro, Miguel, não dá para confiar em muita coisa, porque a gente precisa lembrar que há 6 meses atrás eles previram coisas que erraram totalmente. Não teve, assim, um indivíduo que trabalha no mercado financeiro, que se mobilizou ali no início do ano, que era ligado ali a tal direita liberal, direita bolsonarista, que acertou previsões para o primeiro semestre do governo Lula. Simplesmente todos erraram. Eu até gravei um vídeo sobre isso, inclusive utilizei como fonte uma das matérias publicadas aqui na revista Fórum, que a gente precisa trazer esses dados aí. Eu vou citando aqui, se você puder colocar na tela seria importante, Miguel, porque alguns eu lembro de cabeça, né? O Felipe Nunes publicou isso, inclusive na matéria que vocês vincularam aí, tem os dados, mas só para o público entender. Ó. Lá no início do ano, uma pesquisa feita pela Quaest, 90% dos agentes do mercado financeiro diziam que o governo Lula seria péssimo para a economia. Cerca de 2% dizia que o resultado seria positivo e 8% dizia que ia ser regular. Em maio, esse número mudou para 86%, dizendo ali que o futuro do governo Lula seria terrível, né? Não, seria ruim, e dali para frente iria se adequando. E agora, na última pesquisa, caiu para 44%. Já a aprovação do Haddad também, né, que começou ali o ano de 2023 com uma avaliação positiva de 10% apenas, dizendo que Haddad faria uma boa gestão como ministro da Fazenda, como ministro da Economia, como a gente costuma citar também aqui. Essa avaliação mudou também, segundo os dados aí da pesquisa Genial Quaest. Até a perspectiva também que eles traziam ali, Miguel, sobre o futuro do Brasil, se eles achavam que a economia está aí, ó, a avaliação do governo Lula lá em março. 90% dessa entidade, que a gente não tem como a gente deixar de dizer aqui, fascista, chamada mercado, e sim, é fascista por quê? Porque quando o Bolsonaro passou para o segundo turno das eleições, Miguel, o mercado reagiu bem. Olha que interessante, né? Ele reagiu bem, economistas da Veja publicaram materiais dizendo que o mercado, com a ida do Bolsonaro para o segundo turno, o mercado ficava mais tranquilo. E se a gente for lá para aquele grupo de WhatsApp dos empresários golpistas, que envolvia alguns dos 200 empresários aí mais influentes do Brasil, eles diziam que eram favoráveis a uma ditadura militar, porque ninguém deixaria de negociar com o Brasil, mesmo sendo uma ditadura. Então, olha a avaliação ali dessa entidade chamada Mercado, no início do ano, em relação ao governo Lula. Tá ali, ó, 90% dizia que o governo traria resultados negativos para a economia, 10% dizia que era regular e 0% dizia que era positivo. Eu ainda errei aqui, eu falei 2%. Né? Os 2% entrou em maio, quando teve uma queda ali em 4% da avaliação negativa. Agora, com a última pesquisa de julho, divulgada pela Genial Quaest, 20% diz que o governo Lula
terá um futuro econômico positivo, 36% disse que será regular e caiu mais da metade, e caiu praticamente a metade, Miguel, a avaliação negativa em relação a como o mercado vê o governo Lula. No geral, esse dado é importante, por quê? Porque quando você soma regular e positivo, 56% do mercado hoje, que há 6 meses atrás dizia que o Brasil ia virar uma Venezuela, que o Brasil ia quebrar, que a gente ia viver problemas econômicos, que o Brasil ia virar um país comunista, eles erraram as previsões. Eu até brinquei no meu vídeo, Miguel, dizendo que o mercado hoje está parecendo aquele amigo seu que sabe que quando o gráfico vai para cima, ele está positivo e quando ele vai para baixo, ele está negativo e ele diz que é trader. Não, eu sou trader, eu trabalho com o mercado financeiro, porque ele sabe que para cima sobe, né, um pleonasmo, né, para cima sobe e para baixo desce. E eu acho que o mercado brasileiro, que não tinha muita credibilidade internamente, passou a ter praticamente nenhuma após o que aconteceu nesses últimos 6 meses. Tem outro dado que, se você puder mostrar aí também, que se refere ao que eles esperam do futuro econômico do Brasil nos próximos 12 meses também. Vamos passando na ordem, né? Eu vou comentando fica melhor. Como você avaliou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Em uma das matérias que eu li no final do ano passado, eles diziam que o Haddad não tinha como fazer uma boa gestão entre essas várias entidades aí, né, representantes de empresa. Ele não teria como fazer uma boa gestão como ministro da Fazenda, porque ele não tinha experiência no mercado da economia, sendo que o Haddad tem um mestrado em economia e lá no final da década de 80 trabalhou no Unibanco, que depois virou, inclusive, o Itaú, né? Foi comprado pelo Itaú, e em 98 ele trabalhou na FIP e ajudou a criar a tabela FIP, que é hoje essa tabela de preços que o mercado de venda e compra de veículos utiliza para poder saber se o veículo está valorizado ou não. Então, olha a avaliação do Haddad ali, ó. 52% achava que o Haddad faria um governo regular, né, uma gestão regular como ministro da Fazenda, 38% negativo e 10% avaliava positivamente. Isso, em 4 meses e meio aproximadamente, saltou de 10% para 65%. A avaliação negativa, que era 38%, caiu para 11%. E isso por quê, Miguel? Não tem como negar, por exemplo, que o Brasil está melhorando. Os índices econômicos estão mostrando isso. O mercado está dando um oi sumido para o Lula. Não dá para ele negar, por exemplo, que o dólar está caindo, que a inflação está diminuindo, que o preço dos alimentos está sendo impactado, que aquela história de que se alterasse o PPI, né, que é a política de paridade internacional de preço da Petrobras, que iria levar o Brasil para o buraco e a Petrobras para o buraco, não se consolidou com o que eles imaginavam, porque talvez o público aqui não lembre, mas mesmo com a não existência da política de paridade internacional, o governo do PT conseguiu fazer com que a Petrobras fosse a segunda petrolífera mais valiosa do mundo. E o Moro e o Dallagnol fizeram que a história de destruir esse grande patrimônio que é a Petrobras. Pode passar, Miguel, por gentileza. Pode passar. Esse é o que eu quero outro índice também, né? Esse daí, ó, para mim, ó lá. Ó. Gente, imagina aí um governo com 2 meses aproximadamente de atuação e você vai e faz uma pesquisa e vê um dado desse, né? Como é que o mercado enxerga a política econômica do Brasil? Em março, com 2 meses de ação já do governo Lula, 98% do mercado dizia que o caminho era errado. Em maio, 90% dizia ainda que o caminho estava errado. E aí, Miguel, aconteceu uma mágica em cerca de 1 mês e meio, que do nada, metade do mercado passou agora praticamente a achar que em 1 mês e meio a política econômica mudou. O Brasil mudou, o Haddad é um bom ministro da Fazenda, o governo Lula vai levar o Brasil para um patamar econômico diferente. Para mim, isso mostra a tentativa de criar o que a gente chama de pânico moral, né? Porque sempre eles utilizam exemplos ali de exceções de estados democráticos para dizer que aquilo ali vai virar regra. Só que quando você pega dados e confronta com isso, eles não se consolidam. Por que eu acho, Miguel, que o mercado, se você quiser, você pode até tirar os slides daí da tela. Por que eu acho que o mercado decidiu mudar a narrativa deles? Primeiro, eles perderam muita credibilidade com as projeções erradas que fizeram, tanto no governo anterior quanto no início desse governo. E segundo, eles tiveram de escolher, depois de 6 meses, se eles continuariam sendo chamados ali de piadas por errar tudo
ou voltariam a tentar fazer o mínimo dentro do mercado financeiro, porque como alguém comentou aqui, inclusive do lado do chat aí, e faz muito sentido, o mercado não tem ideologia, a ideologia do mercado é o dinheiro. Mas, eu preciso salientar isso, durante o governo do Bolsonaro, o mercado não fazia questão nenhuma de se mostrar como fascista. Então a gente sabe que, em tese, o mercado ali não teria ideologia, assim como o empresário, em tese, também não teria ideologia, mas durante o governo Bolsonaro eles estavam se lambuzando, porque a gente sabe que mercado, parte da elite brasileira, são sim associados a pensamentos extremistas ligados à extrema-direita do passado e à extrema-direita atual, só que era muito feio e ruim para os negócios eles mostrarem e falarem isso. Após a chegada do Bolsonaro ao poder, não ficou mais tão feio, já que o chefe da nação falava a mesma coisa que eles abertamente. Então, acho que eles tiveram de fazer uma escolha agora. Ou continuavam sendo ridicularizados, Miguel, ou então eles tentariam voltar a ter uma coerência mínima, ou seja, não apoiar o governo, mas também não apresentar mais dados tão distantes de uma realidade que o povo está percebendo. Eles não têm como negar isso mais, porque o povo está começando a perceber as mudanças. Muito bem, Carlito. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Tem um superchat aqui do Daniel Miage. A Fórum agora tem o seu próprio café. Quem quiser comprar o café da marca Fórum, está aqui o link. Um comentário aqui da Josi. Já acreditei um dia que a ditadura militar era a melhor saída. Hoje não acredito mais. Aliás, a ditadura militar precisa de uma vez por todas ser derrubada. O povo precisa, de fato, ter liberdade. É isso aí. Tem aqui, ó, a Isabela. Miguel do Rosário, você está muito bem alinhado, sério e responsável, como sempre. Isso aí não sei se é ironia, mas é isso. Obrigado, Isabela. O Caco Bock, Duval fazia jogo duplo e marcou um monte de gols contra si mesmo. Isso é ótimo. O Pablo Antunes, mercados são os ricos que querem tirar todos os direitos dos trabalhadores. É isso aí. A Isabela gostou da minha camisa. Isso aí. Costa Neto disse que o inelegível é de outro planeta. Sobre essa entrevista do Valdemar Costa Neto, eu não vi. Precisa de um inimigo, né, Miguel? Tendo o Valdemar como presidente do partido, né? Não, isso que eu ia falar, mas eu vi várias entrevistas dele. E ele esculacha o Bolsonaro nas entrevistas. Teve uma que ele deu no início do ano, acho que até antes do 8 de janeiro, não sei se depois, um pouco antes. Acho que pouco antes, em que ele falava que o Bolsonaro ele é um cara completamente desequilibrado, que estava mal, enfim. Ele ele fez uma descrição do Bolsonaro como uma pessoa realmente desequilibrada mentalmente, né? Em mais de uma ocasião. E recentemente ele falou isso, que o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Né? Falou isso várias vezes. Mas enfim, deixa eu ler aqui outro comentário. Ele deveria corrigir, né? Ele devia falar o Bolsonaro é uma pessoa do mal. Porque não vamos atrelar a maldade do Bolsonaro a um problema de saúde mental, não, porque ele é o que é, né, Valdemar? Ele não é alguém que tem distúrbios claro. mentais, né? Mas não é uma pessoa normal do ponto de vista moral. Tem razão, né? Porque o Bolsonaro, ele é um psicopata. Está bem claro isso, um psicopata. E eu chamo ele de terrorista biológico, Carlito. Porque ele viajou pelo mundo sem vacina. E ainda lá o Mauro Cid, que era o braço direito dele, fraudou para todo mundo. Né? Fraudou para a mulher, para a filha, para ele próprio. Né? Como é que você... Eu não entendo como é que alguém é capaz de um ato desses, de fraudar a vacina e sair viajando com vírus por aí, no meio de uma pandemia. Né? Sabe o que eu acho interessante, Miguel? Aquela macheza toda que ele alegava que tinha. Quem já leu o livro da Thaís Oyama lá, eu esqueci o nome agora do livro dela, mas eu li o livro dela lá, que ela conta os bastidores da família Bolsonaro, e quem lê o livro dela sabe que ele não é tão machão assim como ele fala, né? Ou pelo menos ele não seria tão erguido, né? Tão ereto assim como ele tenta vender a imagem ali. Tanto que ele fazia um uso de um medicamento diário para poder combater ali esse problema da macheza que ele alegava ter, que a gente sabe que não tem. Né? Eu não me lembro agora o nome do livro da Thaís Oyama, ele está em outro quarto, senão eu pegava para mostrar aqui agora, mas eu li o livro da Thaís Oyama e ela fala sobre os problemas que ele teve, cita ali que ele usava um medicamentozinho para levantar o moral dele. E agora, Miguel, tem uma coisa bem estranha, que depois que ele deixou o cargo de presidente da República... É o livro Tormenta, desculpe. Tormenta, exatamente, Tormenta. Ele disse que agora tudo ele chora. A Michelle olha para ele, ele chora.
O Valdemar olha para ele, ele chora. Tudo ele chora. Quer dizer, homem também chora. Não estou dizendo aqui que não chore, né? Mas para um cara que se vendia como seco, machão, que quem chora é mulherzinha, tanto que a filha dele que é mulher, foi uma fraquejada. Ele tá muito, muito diferente, né, Miguel, do que era quando era presidente da República. Tá mais sensível, né, agora, aparentemente. Eu também achei curioso isso, né? Ele se tornar realmente uma pessoa do nada hipersensível. Agora, você repara, Carlito, que ele só chora com pena de si mesmo, né? É um choro sempre um choro, que é o pior tipo de choro, porque chorar, você não falou, é normal. Mas você tem um choro que você chora pelo mundo, né? Pelas guerras, ou por uma situação triste contra a pessoa. A pessoa fica chorando por si mesmo, aí sim ainda mais uma liderança política, ficar choramingando por sua própria autopiedade, todo mundo sabe que isso não é saudável. E Maquiavel explica isso, né? Por incrível que pareça também, no livro O Príncipe, né, Maquiavel fala que um grande líder, um grande político, né, ele não necessariamente precisa ter alguns elementos específicos ali que ele recomenda que a pessoa precisaria ter, mas ela precisaria demonstrar ter, por exemplo, humanidade, integridade, misericórdia, sinceridade, religiosidade. Por isso que ele aparecia sempre como uma figura ali próxima a Deus, né? O Deus pátria e família, Deus acima de tudo. Por isso que ele falava o que ele falava, dizendo que é porque ele era uma pessoa simples, que falava mesmo a linguagem do povo. Por isso que ele chora o tempo inteiro agora, porque ele quer passar a imagem de humanista. Só que ele perdeu o time, Miguel. Era para ele ter feito isso quando ele era presidente. Ele perdeu o timing. Não é agora, depois que ele perdeu a eleição, que ele está, inclusive, próximo de perder os direitos políticos também. Tem uma outra notícia aqui também que é interessante para a gente comentar, porque também isso marca uma virada de página, né? Sabe que o Bolsonaro ele começou a criar um montão de projetos. O único projeto de educação do Bolsonaro era criar a escola cívico-militar. Escola militar, né? Cívico-militar é um eufemismo. Escola militar. Aumentar o número de escolas militares, transformar algumas escolas que não eram militares em escolas militares. Hoje eles têm essa notícia aí que o ministro da Educação ele acabou com o projeto de escola militar. As escolas que foram transformadas vão ser reconvertidas às escolas civis. Né? E lembrando aqui, antes de passar a palavra para o Carlito, para saber a opinião dele, que escola militar é uma excrescência. No mundo inteiro está se acabando com isso. A educação moderna hoje é uma educação muito mais livre, emancipada, para as crianças desenvolverem a criatividade, né? Mas, enfim, é uma notícia importante, porque é a educação de milhares e milhares de crianças, né, e crianças que seriam submetidas a uma tortura psicológica horrorosa, que a gente sabe que a escola militar, muitas vezes, ela usa a violência psicológica contra as crianças. Mas, enfim, o que você acha dessa notícia? Só fazer uma observação aqui, que tem muita gente perguntando sobre o lance do Bolsonaro perder direitos políticos, ser inelegível, que ele perdeu direitos políticos. Gente, ele não perdeu os direitos políticos ainda, tá? Se ele perdesse direito político, ele não poderia nem estar recebendo o salário do PL. O que aconteceu com ele é que, de acordo com o que ele fez em julho do ano passado, ele foi considerado inelegível, né? Ele foi proibido ali de concorrer a eleições por conta da antecipação que se aconteceu ali, da campanha antecipada que ele fez ali, atacando inclusive o sistema eleitoral. Parece complicado de explicar, mas não, é fácil de entender também. Agora vai ter o julgamento para saber se ele mantém os direitos políticos, que é, por exemplo, ocupar cargo público, ser concursado em um concurso público, por exemplo. Então, só para que a gente entenda que são coisas diferentes. Sobre essa questão, Miguel, só para a gente voltar aqui das escolas cívico-militares, sabe o que é interessante? A escola hoje que é referência no mundo no que diz respeito à formação humanista, à formação do aluno como todo, é a Escola da Ponte, lá em Portugal. Inclusive, eu já fiz um trabalho sobre a Escola da Ponte, inclusive uma tese que eu tentei escrever de pós-graduação para estudar em universidade fora do Brasil. Eu tinha como norte ali a aplicação do modelo da Escola da Ponte, que adivinha qual que é a referência dele, Miguel? Qual que é a referência da pedagogia que a Escola da Ponte coloca em prática? Eu queria que o chat comentasse aí, que já eu vou dar a resposta para vocês, né? É uma figura que, inclusive, é atacada com frequência pelo bolsonarismo, que, segundo eles, é responsável por essa tal doutrinação que professores fazem em sala de aula.
Eu acho que além de ser uma excrescência a questão da escola cívico-militar, você tira do aluno a questão da formação social que o aluno precisa ter, inclusive enfrentando dilemas que o adolescente passa, que uma criança passa ali pelas 3 fases, né, da vida, da formação inicial, né, que é a primeira infância, a segunda infância, pré-adolescência e adolescência, né, colocando adolescência como se fosse Paulo Freire, exatamente, gente, como se fosse uma coisa só ali, e eles tentam colocar, eles querem criar, na verdade, mini robôs, né, e inclusive ligados ali ao militarismo, porque todo movimento de extrema-direita, para que ele consiga ter sucesso, Miguel, ele precisa partir da base. É por isso que a gente fala muito que a gente precisa trabalhar a formação da base para evitar que isso aconteça. Se você pegar, por exemplo, movimentos fascistas e nazistas da Europa do início do século XX, tanto o fascismo italiano quanto o fascismo alemão, que a gente chama de nazismo, o que a gente vai ver ali, por exemplo, é a criação do que a gente chamava de juventudes de extrema-direita. Na Alemanha, a juventude nazista, na Itália, a juventude fascista. Para quê? Para que você comece, a partir da educação, a partir da escola, aquele processo de alienação, que é o que acontece realmente dentro de muitas escolas cívico-militares. Não se teve resultado positivo. E detalhe, os relatórios que trazem os resultados negativos da escola cívico-militar são ainda da gestão do governo Bolsonaro. Os dados são negativos, o índice de violência em alguns lugares, como em Brasília, por exemplo, muito elevado dentro das escolas, consumo de produtos ilícitos dentro das escolas, e eram escolas ali que deveriam ser exemplo, né, como muita gente sabe. Sem falar nos casos ali frequentes de abusos que envolvem hierarquia entre alunos e professores. Porque como é que você vai colocar na cabeça de um jovem de 12 anos, de 13 anos de idade, que ele saiu de uma escola onde ele convivia com os colegas dele, inclusive dialogando, tendo experiências, compartilhando experiência, para uma escola que é bom dia, senhor, boa tarde, senhor, bate continência, posso ir no banheiro, capitão, posso ir no banheiro, chefe de sala. Realmente é algo muito complexo. E digo mais para você, Miguel, não se tem convertido ali a narrativa que os bolsonaristas trouxeram de que traria um melhor resultado em educação na realidade. Nenhuma escola no Brasil, entre as 100 escolas públicas de melhor ensino, você tem escola cívico-militar. Então, e não é de agora não, tá? Antes de o Bolsonaro colocar em prática essa política, existiam ainda escolas militares em alguns lugares do Brasil, e você não tinha essas escolas entre as melhores em número em índices educacionais no Brasil. É basicamente ali uma maneira de manter acesa o radicalismo dos militares que tentam ainda respirar, né, no pós-ditadura, imaginando que o Brasil vai voltar a ser o que foi na década de 60 e 70 em específico. Muito bem, Carlito. Muito bem. Eu queria uma pergunta, também uma curiosidade sua. Eu nem tinha separado aqui, mas eu pensei agora. Queria saber a sua opinião sobre essa volta do Ciro agora com o newsletter, a newsletter dele, de R$20. O PDT está vivendo uma crise grande no Ceará. Eu já analisei em vários programas aqui. Uma crise séria, né? O partido está dividido. O Ciro Gomes fez ataques muito pesados ao Camilo Santana no podcast do Ceará. Muito pesados, não tem nenhum escrúpulo. Né? A pessoa que sem absolutamente nenhum escrúpulo. E depois jogou no ar, assim, supostos escândalos. Foi bem barra pesado, né? A entrevista dele. E tem esse problema com o Cid Gomes. Né? O Cid Gomes, irmão do Ciro, estão em lados opostos. Né? O Cid Gomes fez um movimento para assumir o controle do PDT no Ceará, conseguiu. Teve um embate com o André Figueiredo, presidente nacional do partido, interino, mas é o presidente, que era presidente também do PDT Ceará. Mas, enfim, você acha que... Como é que esse novo Ciro agora, com essa newsletter dele, qual é o papel que você acha que ele vai ter na política? Inclusive, eu queria agradecer a Cris aí pela observação, né, que está na tela aí do lado, sobre as escolas cívico-militares e as escolas militares, porque realmente a gente precisa dividir, porque às vezes a gente fala aqui e esquece que nem todo mundo compreende exatamente como é feita a divisão. Muito obrigado pela observação, Cris, sobre a diferença aí das escolas cívico-militares e escolas militares, né? Mas, enfim, quem não entendeu o que eu estou falando, é só dar uma olhadinha no chat aí que a Cris destrinchou ali, né, para vocês entenderem. Sobre o Ciro Gomes, Miguel, para mim é algo até simples de falar, porque o Ciro Gomes é uma figura muito inteligente, só que é arrogante ao extremo. E não só
ele virou um problema para o PDT, como ou o PDT promove muito rápido um limpo ali dentro do partido, ou vai ter um problema. Eu vou fazer uma revelação aqui para você que eu não falei em lugar nenhum. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, o ministro Carlos Lupe me convidou para ingressar no PDT. Eu pretendia concorrer a algum cargo agora em 2020 e 2024, né, ou pelo menos me mobilizar mais ativo na política em 2024. E aí ele me convidou, sabendo que eu tinha comentado isso em um vídeo, ele me convidou para fazer parte do PDT. E as pessoas do PDT simplesmente não querem nem diálogo, Miguel. Não querem nem conversa. Porque eu votei no Lula, porque eu apoiei o Boulos em 2020 e eu sou visto por parte do PDT, não, por parte da militância do PDT, como um traidor. Porque eu votei no Ciro Gomes em 2018, só que eles não conseguem entender, por exemplo, que eu votei no Ciro porque o Lula estava preso. E não porque eu achava que o Ciro Gomes era melhor que o Lula, anos-luz, que o Ciro... Eu sou um cara de esquerda, queria votar em um candidato de esquerda, o Lula foi preso, o PT demorou de confirmar o nome do Haddad, eu tinha um canal no YouTube, precisava me mobilizar para pedir votos ali para um candidato que eu acreditava, o Ciro Gomes era o candidato que a gente tinha naquele momento junto com o Guilherme Boulos, eu conhecia pouco o Guilherme Boulos, já acompanhava o Ciro Gomes e decidi declarar o meu voto ao Ciro Gomes. Só que eles não conseguem entender uma coisa, Miguel, que acho que o nosso campo da esquerda, talvez hoje mais racional, né, se comparado ali com a esquerda cirista, mais ferrenha, eles não conseguem entender que você pode votar em um candidato do campo da esquerda sem atacar o outro. E aí muitos deles, inclusive, hoje ainda me chamam de cirista ou de cirista arrependido. Eu nunca fui cirista arrependido, eu nunca fui cirista, eu votei no Ciro em 2018. Assim como eu defendi a candidatura do Guilherme Boulos em 2020, assim como em 2022 eu votei no Lula. Eu sou de esquerda. Assim como eu votei na esquerda em 2018, em 2020, em 2022, eu vou votar no ano que vem e assim por diante. Se for um candidato do PDT, como aconteceu aqui, inclusive em Sergipe em 2020, vai ser um candidato do PDT. Se for um candidato do PT, como aconteceu em 2022 aqui em Sergipe, vai ser um candidato do PT, ou vai ser um candidato do PSOL, como aconteceu aqui em Sergipe, que eu votei num candidato do PSOL no primeiro turno para governo no estado de Sergipe. Então, eu acho que o Ciro Gomes é uma figura que está amargurada. Eu acho, inclusive, que para o bem da família dele, para o bem dele também, eu acho que ele deveria deixar a política por um período, buscar uma ajuda profissional. Eu entendo que o Ciro Gomes passou por muita coisa, Miguel, por muita sacanagem, como a gente costuma chamar mesmo aqui, dentro da política. Porém, não dá para ele continuar produzindo conteúdo público com as abilolagens que ele está fazendo. O Ciro Gomes está virando meio que um Enéas. Eu não sei se você concorda comigo, mas ele está virando meio que um Enéas da esquerda. Ele está ali aquela figura que aparentemente é muito inteligente, mas que não consegue mais direcionar a sua capacidade cognitiva para um ponto. Tanto que olha o que aconteceu recentemente. O Ciro Gomes tinha um projeto que era para tirar o nome das pessoas da SPC e Serasa. Aí o Lula foi e colocou agora em prática, junto com o Haddad, o projeto Desenrola. Aí o que é que a base do Ciro ali mais ferrenha está perguntando na internet? Ah, mas tiraram o nome das pessoas do SPC e do Serasa e o score. Vou fazer o que com o score dessas pessoas? A mesma coisa que o Ciro ia fazer, nada. Porque o score, ele sobe ou aumenta de acordo com o seu histórico de compras. Ou seja, você tirou o nome do SPC e Serasa, você cadastra primeiro no cadastro positivo, que é para que seu score seja contabilizado de forma positiva ou negativa ali, e a partir do seu histórico de compra e pagamento, movimentações financeiras, a sua pontuação vai aumentando. O plano do Ciro Gomes não tinha isso, e se tinha, eu já adianto aqui para a militância cirista, ele estava mentindo. Porque o controle do score não depende do governo. São instituições privadas que analisam os seus dados financeiros para saber se você tem mais ou menos probabilidade de ter crédito, de quitar um crédito, de ter uma movimentação financeira, de ter uma vida financeira saudável. Sobre essa briga que está tendo entre ele, Camilo e a própria família, né? Minha mãe costumava dizer o seguinte, Miguel: quem briga com a própria família não tem muita credibilidade, né? Assim, eu não sei o que é que o Ciro Gomes está passando, mas eu vou falar por mim. Eu tenho vários parentes que são bolsonaristas, me afastei de muitos deles, mas eu não brigo com os meus parentes por causa de questões do campo de discussão política, exceto se for, claro, né, uma excrescência, mas se você não se dá bem com seus familiares,
Imagina com as pessoas do campo da política. E sobre o Camilo Santana, eu queria, inclusive, saber por que ninguém denunciou o Ciro Gomes ainda, porque Roda e Vira, ele disse que sabia que tal pessoa cometia crime, mas não denunciou. Ele sabia que Bolsonaro era criminoso e não denunciou o Bolsonaro no esquema da gasolina no Congresso Nacional. Ele, como você citou aí, está dizendo que sabia de supostos esquemas do Camilo Santana, mas não denunciou. Por que alguém como Ciro Gomes, que é tão informado, legalmente falando, né, ele é professor de direito constitucional, inclusive, por que ele não denunciou esses supostos crimes que ele previu, que ele viu? Porque ele vê com frequência crime, mas não faz nada. Eu vejo, sinceramente, o Ciro Gomes se tornando uma figura folclórica, Miguel. Uma figura que a gente vai ouvir e ver ele falando no futuro e vai falar, pô, esse cara é muito inteligente, mas se perdeu. Eu acho que é basicamente isso. Para mim, ele hoje é uma figura de 2022 para cá, ele se tornou uma figura irrelevante no debate sério. Para mim, é isso que o Ciro Gomes se tornou hoje. Talvez ele mude, né, no futuro, mas hoje, para mim, ele é uma figura irrelevante no debate sério. Eu tendo a concordar com você. O Ciro denunciou, Carlos, desculpa interromper, Miguel, ele denunciou na mídia. Ele não denunciou quando ele era deputado federal. Se ele sabia de um crime quando ele era deputado federal e não denunciou, ele cometeu, inclusive, crime de prevaricação. Porque qualquer um do povo pode prender alguém. Autoridades públicas que têm o poder devem, sob o risco de cometer crime de prevaricação. Entendeu? Esse que é o ponto. Não, Carlito, é irresponsabilidade, imaturidade política e irresponsabilidade. Não se faz denúncia, né, na política, ainda mais na era pós-Lava Jato que a gente vive, depois de tudo que a gente passou, né, anos e anos de denúncias vazias, de manipulação de denúncias. Você vir com ataques baixos, chamando todo mundo de ladrão, inventando escândalos que só tem na tua cabeça. Isso é irresponsabilidade, está fora. Na minha opinião, é falta de decoro. Falta de decoro político, né? E a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes é decoro, né? Faz parte, inclusive, no meu entender, da ética. Né? Você ser uma pessoa ética não é apenas você, evidentemente, não roubar, não matar, não cometer nenhum crime. É você também não chamar os outros de ladrão à toa. Isso também não considero ética. E ele fez isso com o Camilo, fez isso com o Lula. Com o Lula é a mesma história, né? Ah, quem sabe que o Lula é corrupto sou eu. E por que você não denunciou, então? Porque na corrupção existe aqueles indivíduos que atuam diretamente para que o crime se consume e aqueles que se calam vendo o crime, que são cúmplices. Então, se eu vejo um crime sendo cometido, faço parte ali daquela organização que, em tese, cometeu o crime, e não divulgo, não denuncio, eu sou cúmplice do crime. Essa narrativa de que, quem sabe que o Lula é corrupto sou eu, quem sabe que o PT é corrupto sou eu, quem sabe que fulano de tal é corrupto sou eu. Sabe uma pessoa que virou santo, Miguel, na boca do Ciro Gomes? O João Santana. Até o João Santana virar marqueteiro do Ciro Gomes, o discurso do Ciro Gomes é: pergunte ali, repare bem, pergunte ali a quem conhece o Palocci, o desvio de dinheiro do Palocci, da campanha da Dilma em 2010. Pergunte para onde foi esse dinheiro, que era o dinheiro que supostamente teria ido ali para o João Santana. E aí, quando o João Santana vira marqueteiro do Ciro, olha, repare bem, o João Santana é uma pessoa de bem, pagou o que devia na justiça. Quer dizer, ele esqueceu os ataques da Marina, que o João Santana, inclusive, disse que não. O próprio PT reconhece hoje, em muitos momentos, que foi um erro o que aconteceu em relação à Marina. O próprio PT reconhece o que aconteceu em 2014 em relação à Marina. Apesar de a Marina ter se bandeado ali um pouco pro lado errado, né? Tanto que ela apoiou a Aécio no segundo turno das eleições, mas foi um erro o que aconteceu, segundo ali o próprio PT em 2014, diferente do João Santana, que disse que não se arrepende, é o jogo da política. Né? Talvez teria feito tudo de novo, segundo ele. E aí o Ciro, quando o João Santana vira, Miguel, marqueteiro dele, ele para de falar do Palocci, ou pelo menos enfatizar a questão financeira, ele para de falar da questão dos ataques que a Marina sofria, porque quem, em tese, estaria envolvido nesses supostos esquemas seria o João Santana. E aí, como agora o João Santana está do lado dele, não compensa mais ficar trazendo essa história. A partir daquele momento ali, para mim, o Ciro Gomes começou a perder credibilidade.
Porque se você defende uma coisa o tempo inteiro e adequa aquela coisa basicamente por causa do grupo que você está andando, você não é tão puro quanto você quer aparentar ser. Então, é o que alguém comentou aqui do lado, né? O peixe morre pela boca. Então, eu acho que ele acabou morrendo pela própria boca. Exatamente. Eu vou liberar o Carlito, combinei ele ficar com a gente até 18 horas. Carlito, muito obrigado pela sua participação, sempre é muito legal conversar contigo e volte sempre aqui no jornal. Até mais, meu amigo. Muito obrigado, o prazer é meu e quando precisar só convidar, que é um prazer estar aqui na Revista Fórum com você e um abraço para meu amigo Rovai e para minha amiga Adri. Valeu, abraço. Até mais, tchau.